Boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas vereadores, servidores desta Casa Legislativa, presencialmente aqui nesta noite a professora Patrícia Laodiceia. Estamos ao vivo apenas pelo Facebook e assim que problemas técnicos forem resolvidos, será colocado o vídeo disponível nos canais do portal do Legislativo Alcantarense. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 6ª sessão ordinária do 4º período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 6ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 72/2024, encaminhando projetos de leis em caráter de urgência. Cria planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico da Lei número 1361/2021. Cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico da Lei número 1546 de 2023. Abre crédito especial no orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Projeto de decreto legislativo número 09/2024, de autoria da mesa diretora, que concede título de cidadão honorário alcantarense ao senhor Aderbal João Filipe. Requerimento número 01/2024, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, requerendo do Poder Executivo Municipal cópia do projeto e planejamento da quadra poliesportiva coberta em Santa Filomena, a ser construída anexa ao Centro de Educação daquela localidade e demais documentações a respeito do andamento deste processo. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 06/2024, que institui a oração pelo Brasil como patrimônio cultural imaterial de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Projeto de lei número 07/2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos Apai e da outras providências. Em primeira deliberação, projeto de lei número 09/2024, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei número 10/2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos Apai e da outras providências. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 18 de março de 2024. Obrigado, vereador. Solicito a senhora primeira secretária para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 72/2024, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, 14 de março de 2024, ao excelentíssimo senhor Daniel Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Respeitosamente, venho a Vossa Excelência apresentar os seguintes projetos de lei para análise e aprovação em caráter de urgência, na ordem que segue. Cria a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico da Lei número 1361/2021. Cria as planilhas de identificação dos projetos e atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico da Lei 1546/2023. Abre crédito especial no orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevar estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 11/2024. Cria a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico da Lei número 1361/2021. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do programa abaixo relacionado referente à Lei 1361 de 2021. Água e Saneamento Básico.
captação, tratamento e distribuição de água. Parágrafo único. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 11/2024. Este projeto de lei tem por finalidade criar as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico, ação 1133, captação, tratamento e distribuição de água, da Lei 1361/2021, pois no PPA inicial não existia esta ação na Prefeitura. Desta forma, faz-se necessário esta alteração. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 12/2024. Cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais no Programa Água e Saneamento Básico da Lei 1556/2023. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais dos programas, obras e serviços públicos da Lei 1546/2023, LDO 2024, acrescentando a ação relacionada no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ação 1133, captação, tratamento e distribuição de água. Parágrafo 2º. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 12/2024. O presente projeto de lei tem como objetivo criar a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Água e Saneamento Básico, ação 1133, captação, tratamento e distribuição de água, da Lei 1546/2023, pois não está prevista na LDO para 2024. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 13/2024 abre crédito especial no orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no total de R$300 mil por conta de recursos do superávit financeiro, superávit, transferência especial, emenda parlamentar 2023-42510010, na dotação abaixo identificada. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, captação, tratamento e distribuição de água, R$300 mil. Aplicação direta, R$300 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 13/2024. O presente projeto de lei tem por finalidade abrir crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal na ação 1133, captação, tratamento e distribuição de água, pois no orçamento inicial não está prevista esta despesa decorrente da emenda parlamentar número 2023-425-100, dígito 10. Desta forma, faz-se necessário esta suplementação. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2024. Concede o título de cidadão honorário alcantarense ao senhor Aderbal João Filipe. A Câmara de Vereadores faz saber que aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário alcantarense ao senhor Aderbal João Filipe pelo relevante trabalho de pesquisador, escritor, historiador e por suas publicações literárias registrando a história e a genealogia da colônia de São Pedro de Alcântara. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 13 de março de 2024. Daniel Rodrigues, presidente da Câmara. Éder Júnior do Amaral, segundo secretário. Tatiana Cordeiro da Silva, primeira secretária. Justificativa. A Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, a cada ano, na data do aniversário de emancipação do município, homenageia pessoas ilustres que merecem o reconhecimento do município com o título de cidadão benemérito ou honorário alcantarense. Neste sentido, a mesa diretora da Câmara apresenta o senhor Aderbal João Filipe para receber esta honraria no dia do aniversário do município. Nascido em 18 de julho de 1934, na ex-colônia Teresópolis, hoje pertencente ao município catarinense de Águas Mornas, produziu importantes artigos relacionados com a imigração alemã no estado de Santa Catarina. É autor do livro São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã de Santa Catarina, publicado em 1º de março de 1995. Certamente, uma das obras mais significativas para quem busca informações sobre a história e genealogia relacionada às famílias pioneiras e seus descendentes até 1900 em nosso estado. Livro que está sendo revisado por Aderbal e que aguardamos, assim como dezenas de pesquisadores, o lançamento da segunda edição. Cita a doutora Aderbal no livro São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. Ao reconstituir minha árvore genealógica, buscando as origens, constatei que a maioria dos meus ascendentes fazia parte do grupo que fundou a colônia São Pedro de Alcântara, chegados ao Brasil em 1828. Diante do exposto, os vereadores abaixo assinados solicitam o apoio do plenário na aprovação desta matéria por acreditar que esta será uma justa homenagem. Daniel Rodrigues, presidente da Câmara. Requerimento número 01/2024. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo no artigo 145 do regime interno desta Casa de Leis, após ouvido o soberano plenário, requerer que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis cópia do projeto e planejamento da quadra poliesportiva coberta em Santa Filomena, a ser construída anexa ao Centro de Educação daquela localidade e a demais documentações a respeito do andamento deste processo. Justificativa. Há mais de um ano foi divulgado pelo excelentíssimo senhor Charles da Cunha a afirmação que a comunidade de Santa Filomena seria contemplada com uma quadra poliesportiva. Nesta afirmação, subscrita em sua postagem em redes sociais, o prefeito destacou detalhes de que a equipe de engenharia iria elaborar o projeto e, em seguida, seguiria para a licitação, de modo que este espaço fosse utilizado tanto por alunos no período das aulas, quanto para os munícipes que desejam praticar esporte, conforme segue. Tais informações geraram expectativas na população, os quais aguardaram todo o processo que compreendemos ser burocrático e lento. Porém, já se passou um ano desta reunião de pais e a apresentação do pré-projeto e, contudo, buscaram o Poder Legislativo a fim de obter respostas necessárias para compreender o que já foi feito e o que falta efetivamente para que seja atendido a este anseio muito aguardado. Diante disto, requeiro esclarecimento sobre o andamento deste processo, cópia do projeto elaborado pela equipe de engenharia, conforme registrado, cópia do planejamento realizado no período de fevereiro de 2023, apresentado às famílias do local, documentos relativos à licitação deste processo e previsão de prazos. Em cumprimento à função fiscalizadora, fico no aguardo do pronto atendimento e esclarecimento do chefe do Executivo, atendendo às informações aqui requisitadas. Nestes termos, pede deferimento São Pedro de Alcântara, 15 de março de 2024. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Requerimento número 1 de 2024 está em discussão. Conceda a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite a todos. Sobre o requerimento número 01/2024, feito nesta noite, solicitando informações sobre o projeto da quadra esportiva coberta lá em Santa Filomena. Presidente, é que faz um ano que essa promessa foi feita para a comunidade. As pessoas querem saber a que pé anda esse projeto. Eu acredito que, conforme foi divulgado, na época a equipe de engenharia
já deva ter conseguido elaborar esse projeto e a comunidade quer uma resposta. Já quero enfatizar que o parquinho lá na escola de Santa Filomena necessita de reparos, que tem madeiras podres e é a única opção de lazer para as crianças daquela escola. Quero deixar registrado também os parabéns a toda a equipe que trabalha lá na escola, que são aquelas pessoas que fazem aquele ambiente ser um local aconchegante e cheio de acolhimento. Por hora, seria isso. Obrigado, vereadora. Requerimento número 1, 2024, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento número 1 de 2024, aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não há vereadores inscritos para o expediente, senhor presidente. Insiro na ordem do dia os projetos de lei número 11, 12 e 13 de 2024 e o projeto de decreto legislativo número 9 de 2024 para apreciação em única deliberação. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 6 de 2024, que institui a oração pelo Brasil como patrimônio cultural imaterial de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Vinícius. Boa noite a todos, senhor presidente, secretários, colegas vereadores, nossos assessores e público que nos assiste presencialmente. Senhor presidente, nesta terça-feira foi realizada a reunião do colegiado e do Conselho Municipal de Cultura, que definiu as metas que vão culminar na formatação do projeto de lei que dá base ao Plano Municipal de Cultura. E eu gostaria de solicitar, o nosso companheiro Saulo aqui, a meta número 12, ela trata justamente disso aí, de planejar e formatar uma legislação que dá base para a fundamentação de projetos que declaram patrimônio material e imaterial. Ou seja, é uma normativa que é direcionada pelo próprio IPHAN para que os municípios tomem a rédea do processo de declaração de patrimônio, né? Sendo assim, quem trouxe essa demanda, né, essa já é uma demanda que estava prevista pelo próprio o SENAC, que dá consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Foi utilizada a referência dessa minuta, né, para formatar a lei do município de Santa Rosa de Lima. A gente tem aqui a munícipe, a professora Silvana, que dá aula no IFSC, no curso de gastronomia, que ajudou, inclusive, a referendar para o nosso município aqui o reconhecimento no IPHAN como patrimônio imaterial do recheio alemão, da Receita de São Pedro de Alcântara. E, para fazer o mesmo processo para o município de Santa Rosa de Lima, foi elaborada essa lei com a base nas diretrizes do IPHAN, que foi formatada para elaborar a lei que deu a base para o reconhecimento do patrimônio. Isso, pode postar outra foto ali, Saula. Ou seja, o município de Santa Rosa de Lima já tem essa lei baseada, né, na minuta do IPHAN, que diz o que são as diretrizes básicas para reconhecer o que é ou o que não é o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial é muito fácil a gente reconhecer. São obras, são físicas, são fenômenos que a gente consegue visualizar, que estão na nossa paisagem. Então, com esses patrimônios, no caso, a gente lida com tombamento. Agora, no caso de imaterial, é realmente uma situação intangível. A gente não tem como declarar, não é, por exemplo, a gastronomia. Uma vez elaborado o prato, consumido ou perecível, ele deixa de existir. Então, é um patrimônio, né, que está salvaguardado, no caso, na Receita. E é exemplo prático do município de Santa Rosa de Lima, que fez o caminho correto, né, de passar uma legislação que dá base para reconhecimento de todo e qualquer patrimônio material no município. Sendo assim, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto, né, e eu aconselho a vereadora Terezinha, vou trazer a casa o modelo a gente adaptar o modelo que foi feito em Santa Rosa, que é a normativa recomendada pelo IPHAN, para que a gente aprove nesta casa aqui, que se tenha base, que a gente passou o trabalho aqui com
com toda a nossa consultoria jurídica, para buscar a fundamentação do reconhecimento desse patrimônio. Teve bastante alteração. Então, sendo assim, eu gostaria, vereadora Terezinha, né, que depois da gente ter essa base para analisar com outro projeto, que o seu projeto retorne à casa em única deliberação, para a gente votar com mais conforto e segurança. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão. Conforme solicitado pelo vereador Vinícius, o pedido de vistas está em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Pedido de vista aprovado por unanimidade. Sim. Seguindo o prazo regimental, vereador, por favor. Projeto de lei número 7 de 2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente, denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos APAI e da outras providências, está em discussão. Solicito, conceda a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite a todos. Referente a esse projeto da APAI, presidente, na última sessão falei aqui nessa tribuna que deveriam mandar uma nova justificativa para essa Casa Legislativa. Não recebemos essa nova justificativa. Não enviaram com as correções devidas, lembrando que não teve chamamento público para o cargo de professor AEE neste município. E meu voto é favorável, mas eu gostaria, presidente, que a justificativa realmente viesse para essa casa para conhecimento de todos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 7 de 2024, aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, projeto de lei número 9 de 2024, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 9 de 2024, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 10 de 2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente, denominada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAI e da outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 10 de 2024, aprovado por unanimidade. Em única deliberação, projeto de lei número 11 de 2024, que cria planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais no programa Água e Saneamento Básico da lei número 1361 de 2021, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 11 de 2024, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12 de 2024, que cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do programa Água e Saneamento Básico da lei número 1546 de 2023, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 12 de 2024, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13 de 2024, que abre crédito especial no orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 13 de 2024, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2024, que concede título de cidadão honorário alcantarense ao senhor Aderbal João Felipe, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2024, aprovado por unanimidade. Consulto, senhor segundo secretário, se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais.
Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Terezinha Kuhn, vereador Vinícius Zimmermann, vereadora Tatiana Silva, vereador Éder Amaral. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, assessores e o público que nos assiste. Subo à tribuna para parabenizar o Poder Executivo por mais uma grande aquisição para São Pedro de Alcântara. Chegou hoje, está aqui na frente da Prefeitura Municipal, uma escavadeira hidráulica novinha, adquirida através de um recurso de R$500 mil, destinado pelo governador Jorginho Melo e contrapartida da Prefeitura, através de um recurso adquirido após o leilão de veículos e maquinários antigos. Certamente é uma máquina que vai ajudar muito, trazer muitas melhorias para o nosso município. Obrigado, governador Jorginho Melo, e parabéns pela conquista. Prefeito Charles e vice-prefeito Luciano. Hoje também quero parabenizo a nomeação da secretária Josi, secretária de Educação, que assumiu o compromisso de liderar nossa educação. Expresso também minha eterna gratidão e reconhecimento à secretária Fran Kuhn, por conduzir muito bem nossa educação por todo esse tempo. Por hoje seria isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, nossos secretários, colegas vereadores, nossos assessores e público que nos assiste presencialmente e hoje pelas redes após de publicada e corrigido nossos problemas. Senhor presidente, eu vou começar falando aqui sobre o plano de cultura, né? Em primeiro lugar, parabenizar e agradecer ao SENAC, que deu consultoria ao nosso município, né? Nesse trabalho que durou quase um ano. Um parabéns especial a cada alcantarense que se envolveu nesse processo, né? Teve bastante gente. Hoje, muitos deles fazem parte do Conselho Municipal de Políticas de Cultura. Outros permanecem no colegiado, muitos outros vão continuar participando das setoriais, porque a cultura ela é fragmentada em vários segmentos, né? E o trabalho continua. O SENAC vai entregar ainda este mês a minuta do texto do Plano Municipal de Cultura, que em breve vai estar em nossa casa para ser apreciado. Senhor presidente, falando também aqui sobre o plano diretor, na quarta-feira passada a gente teve, dia 13, a audiência pública, onde a Universidade Federal veio apresentar o diagnóstico da cidade, baseado nas oficinas territoriais que já haviam sido realizadas, também na consulta pública via internet, né, o questionário. E foi interessante o diagnóstico que eles trouxeram, foi a oportunidade também da comunidade estar tirando as dúvidas quanto a esse processo, saber em que estágio do plano a gente está. A partir da semana que vem, já no dia 26, né, teremos já as novas 4 audiências públicas, né? Então, eu chamo a comunidade para que utilizem esse espaço, que venham participar, tirar as dúvidas do seu território, de onde é a sua propriedade, né, quais as limitações que ela tem, que sonhos tem para que projetos de vida para o seu terreno, porque depois da gente voltar e aprovar a casa fica mais difícil, mais delicado ficar vindo atendendo interesses individuais. É mais fácil que isso aí se faça de uma maneira coletiva e no plano. Eu senti, naturalmente, a falta do prefeito, né? Eu pude participar dentro da comunidade de Ponta das Canas, onde eu tenho um empreendimento de turismo na ilha de Florianópolis, e o prefeito de Florianópolis veio à comunidade participar da audiência pública do plano. E estava presente só o vice-prefeito, e mesmo assim não ficou até o final da reunião. Eu achei uma falta de desrespeito com a comunidade, né? A gente está aqui nesse cargo para defender os interesses da comunidade, e justo nesse espaço que é a audiência pública, onde se formam documentos que balizam e dão diretrizes para o nosso plano diretor, a ausência dele foi percebida.
A gente percebeu que é mais importante, né, um ato de filiação, a busca por voto, do que, de fato, exercer o papel de administrador na nossa comunidade. Não tenho dúvida que toda semana o governador vai fazer um evento de filiação de sua bandeira. Parabenizo também aqui, quero chamar a atenção para a situação que dia 25 agora vai acontecer na Assembleia Legislativa, o seminário sobre horta e compostagem em ambientes escolares. A gente teve no nosso município a solicitação de algumas professoras de todos os campos aqui, de todas as unidades de ensino, manifestando o interesse em participar, em ter um representante. Confesso aqui, senhor presidente, que é de fundamental importância que esse processo de educação venha de base, venha da infância. A gente tem hoje um município que tem um déficit aí com suplementação de nosso recurso para subsidiar a coleta de lixo, que é um valor altíssimo. O nosso mandato apresentou, vai fazer 2 anos já aqui, um projeto da lei da compostagem. O ano passado, a única ação que foi feita foi a distribuição de composteiras, foram 120 composteiras que foram distribuídas. Então, eu gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento verbal para saber em que pé está a meta com relação a essa lei aprovada em nosso município. Né? A que passo estamos hoje? O município vai fazer um novo programa esse ano de distribuição de composteiras, né, para ver o quanto a gente está caminhando para essa meta. Eu queria também chamar a atenção aqui para um projeto apresentado, veio para mim através da professora Mariane. O projeto se chama Vamos Plantar Essa Ideia. O projeto me emocionou, porque ele, de fato, ele pega na raiz, reconhecendo que a gente é uma cidade de característica rural, né, ele estimula a leitura, valoriza a vida do profissional do campo, embute na criançada o reconhecimento de que existe uma potencial economia a ser desenvolvida ali, e a gente muitas vezes na nossa infância foi incentivado a buscar conhecimento a cair fora de São Pedro. Se aqui não tem nada para nós, não tem oportunidade de emprego, é justamente o contrário. A agricultura hoje, aliada à tecnologia, ela gera renda, né, ela dá prosperidade às famílias e tem muito a contribuir para o nosso município. A gente acabou de participar, antes aqui da nossa sessão, de uma apresentação dos trabalhos da EPAGRE no nosso município. Para cada real que o município investe na formação do EPAGRE, ele retorna em R$9 em benefício. Então, é um setor que carece e merece investimentos. Senhor presidente, hoje eu trouxe as redes sociais, um buraco que já está há um tempo na rua Ambrósio Krum. Então, eu vim aqui trazer explicações, porque já havia solicitado, ao tempo não tem filmagem, tá, mas está lá para todo mundo ver, com 3 postes enfencados no meio. Né? Muita gente já teve prejuízo ali, perdendo, né, pneu, amassando o aro do carro, prejuízo material. Enfim, a resposta que me foi dada é que ali brotou um olho d'água. Né? A gente sabe que ali é um lugar que tem um lençol freático baixo, mas eu quero chamar a atenção desde o processo da obra, que esse asfalto ali foi muito mal feito. Em pouquíssimos lugares deve ter a camada adequada, né? Isso aí é evidente, a área industrial do município recebe caminhão, equipamento pesado, né? Então, naturalmente, ele vai se deteriorar. Aí, mal feito, deteriora mais rápido. Então, eu quero também agradecer aqui a nossa casa pela solicitação que foi feita ao Tribunal de Contas do Estado, da perfuradora, né? Foi confirmado o protocolo, em breve ela vai estar à disposição para a gente perfurar e chegar de fato à prova real, ver se esse asfalto atendeu a quantidade mínima de projeto, né? Até porque o projeto ganhou uma supressão numa camada de 2 centímetros, o projeto inicial tinha 7,5 centímetros, suprimiu 2, passou para 5,5, e o contrato, senhor presidente, ora, é uma piada, ele permite um erro, uma margem de erro de 2 centímetros, então, se tiver uma camada lá de 3,5 centímetros, está perdoado. Isso aí, de fato, não tem como dizer que não é nada mais, nada menos que uma baita de uma vergonha. É o dinheiro público do cidadão alcantarense sendo jogado no ralo. O custo de valor de supressão dessa camada aí, digo mais, foi autorizado a compensação na base. A gente não viu nada de base lá. Então, essa prova real é que vai dar, de fato, a veracidade do que tem ali. Mas o valor de diferença é de R$600 mil. R$600 mil dá de fazer muita coisa nessa cidade. Então, não dá de bobear com essas pequenas coisas. Queria chamar a atenção também, senhor presidente, convidar aqui a toda a comunidade, dar parabéns para o meu amigo presidente da CALI, o Cláudio Stelling,
convidar todos para ir participar do Sarau da Cali no dia 23 de março agora, com o lançamento do seu livro, A Flor do Meu Jardim. O livro trata de uma narrativa, um romance, baseado na história de Pai João. Para quem não sabe, Pai João foi um negro encontrado em São Pedro de Alcântara no processo de abertura do Caminho das Tropas, lá na localidade da Rocinha. E se observarem a todos hoje no mapa de relevo topográfico de Santa Catarina, o mapa ele foi elaborado ainda pela coroa portuguesa. E ainda temos hoje, né, naquele território, reconhecido como Serra de Pai João, na localidade que fica entre o Morro do Gato e a região da Betânia. Então a gente tem que lembrar também, a gente muito se vangloria por ser a primeira colônia alemã de Santa Catarina, mas antes do primeiro alemão botar o pé aqui já haviam negros quilombolas. Senhor presidente, gostaria também aqui de parabenizar novamente aqui a nossa atleta Julinha, que voltou para a sua agenda esportiva, e novamente fazendo pódio, como sempre. A gente está acostumado a ver ela sempre no primeiro lugar, que assim seja. A gente tem esse ano um ano de Paralimpíadas, né? A gente não sabe como é que ficou a situação dela nessas fases classificatórias, mas quem sabe a gente sonha ainda em ver a Julinha lá na Olimpíada. E por último, senhor presidente, muito acertada, né, a decisão desta mesa em trazer homenagem ao professor Aderbal Felipe. Quando eu fiz o convite, né, para indicar a homenagem ao nosso servidor, o senhor Daniel Silveira, para receber essa honraria, ele me falou, se não se sentiu digno de recebê-la. Ele disse, não, Vinícius, tem muita gente aqui na nossa cidade que merece muito mais esse título do que eu. Quem, por exemplo, senhor Daniel? E ele me trouxe a figura do senhor Aderbal. À época, então tá jóia, se o senhor está referendando, eu vou repassar o convite ao professor Aderbal. Tentamos contato, ele estava residindo no Mato Grosso, o telefone que a gente tinha e os e-mails, não obtivemos resposta. Felizmente ele veio para as comemorações dos 195 anos do município, então ali se pôde fazer o contato e a mesa vai fazer essa entrega de medalha. Então, professor Aderbal, as pesquisas dele hoje embasam a dupla nacionalidade dos alcantarenses que pretendem a nacionalidade alemã. Por isso, seria eu, senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Vereador, no início o senhor fez um requerimento, o senhor podia repeti-lo, por favor? O requerimento verbal que o senhor fez no início. Qual foi É isso que eu quero ver. Não lembra? Senhor presidente, eu vou repassar na sequência. Tá certo. Pode ser, ele está registrado nos anais dessa casa aqui. Sim. Como a gente hoje não tem o acesso e eu vou rever minha pauta extensa, eu não quero me estender no tempo e desprestigiar os colegas, mas repasso e é de fundamental importância. Se o senhor lembrar, Vinícius, relembra e depois no final concedo a parte. Muito obrigado, vereador Vinícius. Conceda a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite, presidente, mesa diretora, boa noite aos demais vereadores, aos servidores desta casa. Para quem está aqui acompanhando presencialmente nesta noite, professoras Patrícia, Deise, servidora Laudiceia e a Fran. Boa noite também para quem está nos assistindo através do canal do Legislativo Alcantarense. Presidente, na última semana fui até o bairro Barro Branco. A SC 281 necessita de manutenção urgentemente. Mais uma vez, vou ser repetitiva, o trecho que liga São Pedro de Alcântara a Angelina necessita de manutenção. A manutenção é o mínimo, precisa ser realizada com urgência. O povo está sofrendo, o povo não aguenta mais, e só quem necessita dessa SC diariamente é que sabe o que é sofrência. Eu gostaria de reforçar nessa noite uma indicação de 2017, uma importante indicação do vereador Charles da Cunha, hoje prefeito municipal, referente à instalação de um elevador aqui no prédio da Prefeitura Municipal. Algumas pessoas relataram a dificuldade para irem até os andares superiores. Então,
como o Poder Executivo tem conhecimento desse problema enfrentado pelas pessoas, eu solicito que inclua essa obra em seu planejamento. Eu gostaria também de pedir uma atenção da empresa Santa Terezinha quanto aos ônibus que fazem a linha São Pedro ao centro. Necessitamos de ônibus com ar-condicionado, com cortinas, com o mínimo de conforto. A passagem R$ 9,55 e os ônibus sucateados. Parece que todo ônibus velho eles colocam para fazer a linha São Pedro de Alcântara. Então, presidente, eu gostaria de solicitar uma atenção quanto à empresa Santa Terezinha, quanto aos ônibus que fazem as linhas São Pedro Centro. E também já quero solicitar aqui, pelo menos uma vez por semana, um horário que atenda aí o pessoal do interior, porque muitas vezes a van que faz o transporte das pessoas aqui do município, né, do interior para o centro, a van já está cheia e não está mais comportando o número de pessoas do interior que querem vir aqui no centro do nosso município fazer alguma atividade. E essas pessoas já estão ficando a pé e não conseguem no transporte municipal. A gente solicita, então, que seja oferecido aí um transporte público de qualidade para todos os nossos munícipes. Sobre a educação municipal, a secretária de Educação, então, foi exonerada na última semana. Depois, naquela mesma semana, eles fizeram uma errata, que haviam exonerado a secretária em data errada. Então, estávamos sem secretária de Educação desde o dia 14 de março. A boa notícia é que hoje foi divulgado aí nas redes sociais do município que a nova secretária é a professora Josiane Francisco, e desde já eu desejo boa sorte. Antes de finalizar, eu gostaria de desejar um feliz aniversário para minha filhada, Maria Júlia, que hoje completa seus 18 anos, desejar muitas felicidades e bênçãos na vida dela. Por hoje seria isso, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Muito obrigado, vereadora. Em tempo, coloque em discussão o requerimento do vereador Vinícius solicitando as metas da lei da compostagem. Requerimento verbal está em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Conceda a palavra ao vereador ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, aos servidores dessa Casa Legislativa, presencialmente aqui nessa noite a Deise, a Patrícia, a Laudiceia, a Fran e a todos que nos assistem de forma remota. Senhor presidente, tem algumas demandas breves aqui nessa noite. A primeira, eu gostaria que, se possível, ficasse registrado ao Executivo um pedido de informações sobre um requerimento, uma indicação minha lá do início do mandato, referente à central de monitoramento aqui no nosso município, só para sabermos a que pé que está essa demanda, se o Executivo ainda tem interesse em realizá-la, se está próximo de alguma licitação, algo nesse sentido. Salvo engano, no ano atrás, essa demanda estava um pouco avançada, mas até então não vi mais nenhuma manifestação nesse sentido. Eu assevero aqui em tribuna mais uma vez a importância, né, desse monitoramento no nosso município. Vide que outros municípios ao redor, Santa Amaro, o Antônio Carlos, têm as suas entradas e saídas com essa fiscalização, com monitoramento. Então isso aí ajuda muito na criminalidade e também auxilia muito no trabalho preventivo por parte da Polícia Militar. Então ressalto aqui esse requerimento dessa central de monitoramento, principalmente nos nossos portais do município. Se puder, para encaminhar esse pedido de informações ao Executivo. Senhor presidente, a segunda demanda nessa noite aqui é referente à empresa de telefonia TIM. Eu venho aqui esclarecer a todos que tem horas que a gente é obrigado a falar isso aqui como vereador. Eu não tenho mais o que fazer relacionado a essa demanda, sinceramente. Já foram, salvo engano, 3 moções de repúdio para a empresa TIM, para a Anatel. No ano passado, em uma viagem a Brasília, eu e a vereadora Tatiana estivemos lá na própria Anatel, sentamos lá com fiscais, enfim, representantes da Anatel,
explicamos desse problema aqui do nosso município, principalmente da falta de extensão de rede, né, que a nossa área rural, até em alguns pontos do bairro Santa Teresa, não pega direito essa telefonia, chegando no máximo o 3G, e principalmente também relacionado aos no-breaks, as baterias, que quando cai energia elétrica, todo mundo fica sem internet. Isso aí a gente tô cansado de abrir aquele grupo ali de informações públicas e todo mundo sempre está reclamando da mesma coisa e eu, como vereador, não chegar ali e não poder dar uma solução. Infelizmente, tem coisas que não dependem só da gente. Corremos muito atrás. Lá nessa visita da Anatel, nos foi passado que não era uma obrigação por parte da TIM, que assim, falando num termo popular, que toda a expansão que eles têm no município está dentro do previsto. Tinha uma lá que eles tinham até 2028 ainda para ampliar algumas áreas de sinais, como por exemplo, para áreas mais remotas do bairro Santa Teresa, para áreas mais remotas da nossa zona rural, e que a questão também dos no-breaks da bateria, né, vereadora Tatiana, não era uma obrigação, é um manual de boa prática por parte da telefonia. Então eles falaram que eles nem poderiam impor isso a eles, porque em tese não há um respaldo legal para a Anatel, mas que eles lá com jeitinho e na parceria de tentativa de melhorias, eles tentariam isso com eles. Resumo, até hoje não tenho resposta, eu tenho contato direto, salvo engano, o cargo dela é gerente de relacionamentos da empresa TIM, ela respondeu um ofício aqui dessa Câmara, eu tenho o WhatsApp dela, e assim, é vergonhoso, tá? Vergonhoso. Uma última conversa que eu tinha tido com ela, acho que foi em janeiro, ela falou para mim, um veículo 4x4 tentou subir o morro aí essa semana, mas estava muito chuvoso. Eu falei, meu Deus, está há 3 anos sem bateria, escolheram logo um dia de chuva para vir e não vão instalar. Tá, então amanhã vai dar sol, tá tudo certo. Cadê? Hoje, antes de vir aqui para essa sessão, cobrei ela de novo, mandei um WhatsApp e telefonei, nem resposta não tive, passou batido. Então, assim, a gente em certas demandas, a gente acaba ficando de mãos atadas. E, senhor presidente, assim, um último suspiro, digamos assim, uma última tentativa, se pudermos fazer um ofício, encaminhar ao Ministério Público para que eles tenham ciência dessas nossas demandas aí em relação à extensão de rede de telefonia móvel, e principalmente essa questão do no-break dessa bateria da TIM, para ver se dentro da demanda do próprio Ministério Público, se eles têm algum poder aí para tomar alguma alternativa diversa das que nós já tentamos aqui dessa Casa Legislativa, juntamente com os colegas vereadores. Por fim, relacionado à SC 281, final de semana, eu acompanhei ele nas redes sociais, teve aqui visitando nosso município um Rama, como é popularmente conhecido, do SOS Naufragados. É uma pessoa aí, tem um alcance, uma visibilidade gigante nas redes sociais, com muitos seguidores. Ele esteve aqui visitando a nossa Cachoeira do Salto, fez bastante propaganda aqui do nosso município, fica o agradecimento. E a gente vê a ignorância das pessoas nas redes sociais, né? É uma coisa inacreditável. Ele filmou ali a Cachoeira do Salto, publicou nas redes sociais dele, explicou sobre a obra da SC, né? E fez uma visão aérea. Até para minha surpresa, a gente passando por ali, a gente acha que o início das obras, né, não está tão avançado, mas realmente o clarão com visão aérea de drone foi feito já uma grande parte de supressão de vegetação. Pode seguir lá na página dele, lá a gente consegue acompanhar. Eu realmente fiquei surpreso. Então ali tu fica com uma visão nítida de que em muitas curvas, principalmente aqui na subida já após o Morro do Salto, aquelas curvas, aquele monte de curvas que tem ali, está sendo aberto certo em um clarão no meio do mato, onde aquela curva vai ficar inexistente, então a estrada vai passar ali de forma reta, né? Isso aí vai encurtar muito a distância e é um benefício gigante. E para nossa surpresa, lá na postagem dele, estava lá diversas pessoas relacionadas à questão ambiental. Nossa, um avanço desse, desmatamento, bababá. Então é assim, né? Rede social hoje aceita tudo. A pessoa não consegue ver algo que não tem ideia, não sabe da realidade, não consegue ficar calada. Ela é obrigada a emitir algum tipo de manifestação, às vezes sem desconhecimento total do assunto. Toda a supressão de vegetação ali daquela localidade tem todos os alvarás e licenças ambientais, é uma obra totalmente regularizada, e eles têm que vir aqui e comer poeira igual o pessoal da nossa área rural fica todo dia nesse trânsito totalmente inacessível, para daí sim poder emitir algum tipo de opinião.
Por parte da nossa Câmara de Vereadores aqui, a gente deixa o alento lá ao grupo da SC 281 mais uma vez, que a gente vai continuar cobrando o governo do Estado, como sempre cobramos até agora, fomos em todas as reuniões, e a gente continua na cobrança para que, né, essa obra não se estenda o máximo possível. Mas já me alegrou bastante ver aquela frente de trabalhos ali, aquela grande supressão de vegetação, e com essa visão aérea que me foi mostrada ali, a gente já pode ter um acesso ali, uma noção, do grande avanço que vai ser essa obra ali, com o encurtamento de todas aquelas curvas na nossa SC 281. Senhor presidente, por hoje era só. Uma boa noite a todos aqui e uma boa semana. Muito obrigado, vereador. Quanto ao seu primeiro pedido em relação à central de monitoramento, um assunto muito importante, um projeto que deve ser levado em consideração, será encaminhado para o Executivo para verificar a situação deste pedido feito em momento anterior. Em relação aos serviços de telefonia da TIM, o que nos resta é juntar tudo o que a gente já fez, né? Todos os ofícios já encaminhados, e encaminhar para o Ministério Público para as devidas providências cabíveis ao caso. Não havendo mais matérias nem oradores para fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar no dia 25 de março do corrente ano, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham, muito obrigado, boa noite e uma semana abençoada.